E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o vídeo vai ser um pouco mais emocional, vamos dizer assim, porque eu vou falar da evolução dos Vingadores nos cinemas, o antes e o depois, como eles começaram, como eles terminaram, a sua trajetória no MCU, como mudaram o visual, tudo, a evolução dos Vingadores. Então já peço para vocês se preparando onde que você está e se acomodando, porque hoje a gente tem muita coisa para falar aqui no vídeo. Começar com o Gavião Arqueiro, que teve uma trajetória muito legal no MCU. Sua primeira aparição foi lá no primeiro filme do Thor, mas é uma aparição meio esquecida, né? Quase ninguém lembra que ele apareceu lá. Esse próprio filme do Thor é meio esquecido. Depois ele foi ter uma participação digna lá no primeiro filme dos Vingadores, mas passou boa parte do filme controlado pelo Loki. Só que assim, a Viúva Negra conseguiu trazer ele de volta e aí ele realmente se torna o Gavião Arqueiro no filme dos Vingadores. Depois, em Vingadores Era de Ultron, a gente conhece mais do Gavião, do Clint, né? E aí mostra que ele é meio que o herói que mantém os Vingadores na linha, dando uns conselhos, ajudando um pouco. Mostra que ele tem uma família secreta, uma esposa, filhos. Ele dá uns conselhos ali pra Wanda, mas no final de Era de Ultron ele se aposenta. Só que em Guerra Civil ele retorna, e dessa vez para ajudar o Capitão América, que ele fica no lado do Capitão América em Guerra Civil. Só que ele acaba se ferrando, né? E aí ele quase é preso, mas ele faz um acordo com o governo e fica em prisão domiciliar por 2 anos, mas ele tá ao lado da sua família pelo menos. Em Guerra Infinita ele não apareceu, mas ele se tornou o Gavigod, né? Enfim, em Ultimato foi pesado o que fizeram com Clint, porque ele perdeu toda a sua família, seus filhos, perdeu todo mundo no estalo do Thanos. E aí por causa disso ele se torna um Ronin, e que é uma versão meio berez do Gavião, só que mais do mal, vamos dizer assim. Só que a Viúva Negra de novo consegue salvar ele, traz ele de volta pro bem, e ele ajuda os Vingadores a trazer metade do universo de volta. E sem contar que ele ficou lado a lado no sacrifício da Viúva Negra, que, cara, escorreu uma lágrima. E aí o Ultimato termina com ele, com sua família, né, junto à sua família, e treinando sua possível substituta, que a gente deve ver mais na série da série do Gavião Arqueiro, a personagem que mais evoluiu no MCU. Sua primeira aparição foi lá no filme do Homem de Ferro 2, então pode-se dizer que ela é uma das personagens que mais velha da Marvel, depois do Homem de Ferro, né? Não em questão de idade, mas em questão de trajetória na Marvel. E aí depois de Homem de Ferro 2, onde ela foi uma espiã, né? Ela volta no primeiro filme dos Vingadores, onde sua participação foi muito legal. Ela enganou o Loki, o Deus da Trapaça, já se tornou uma heroína lutando contra alienígenas. E aí depois ela volta, né, num dos filmes que eu mais gosto da Marvel e uma das melhores participações da Viúva Negra, que é em Capitão América Soldado Invernal. Foi muito legal ver ela em Soldado Invernal, é muito legal a dinâmica dela com o Steve, a cena de ação dela contra o próprio Soldado Invernal, ver que ela tem um segredo ali, um passado. E aí ela volta em Vingadores Era de Ultron, que aí já não é tão legal assim, né? Ficou aquele romance com Bruce, que não ficou tão legal, na minha opinião não casou muito. Mas em Guerra Civil ela tá muito mais legal, né? Tendo um conflito interno se ela fica no lado do Homem de Ferro ou no lado do Capitão América. E no final das contas, ela começou ficando no lado do Tony e depois terminou o filme no lado do Steve. Já em Guerra Infinita foi quando ela mudou bastante, né? Mudou muito o visual. A Viúva Negra sempre foi ruiva e aí ela volta loira. Ela teve um papel menor em Guerra Infinita, mas em compensação em Ultimato foi seu grande destaque. A Viúva Negra se tornou a líder dos Vingadores, dando várias missões para Capitã Marvel, pro Rocket, Nebulosa, enfim. E sem contar seu sacrifício, né? Que eu confesso, eu chorei no sacrifício dela. Se não fosse a Natasha para fazer seu sacrifício, não teria vitória. E sem contar que vai ter o filme da Viúva Negra, né? Que deve ser a passagem de bastão da Natasha para Helena Belova. A Scarlett Johansson ficou muito bem no papel de Viúva Negra. O Hulk teve um começo complicado e um final polêmico. O Hulk teve só um filme nesse ano todo de MCU e a Marvel ainda tenta apagar da memória do fã. Tipo, deixa esquecido esse filme do Hulk. Foi o primeiro filme do Hulk, né? O Incrível Hulk, que foi com o ator, mas esse ator começou a dar muito trabalho, meio que arranjar treta, e aí a Marvel colocou o Mark Ruffalo, que apareceu lá em Vingadores 1, e ficou muito bom, né? Ficou bem aquele negócio clássico do Hulk, o cientista e o monstro. E o Hulk em Vingadores 1 é muito legal, ver o Hulk lutando contra o Thor, o Hulk esmaga, né? Quem não lembra do Deus Fraco? Deus fraco. E aí depois o Hulk volta em Vingadores 2. Ali o Bruce Banner já tem um certo controle do Hulk. Se o Bruce Banner precisar se transformar no Hulk, ele se transforma.
Mas aí a Natasha consegue trazer o Bruce Banner de volta, né? Mas eu acho que o Hulk não é tão legal em Era de Ultron, e isso é culpa do romance que ele teve com a Natasha, que eu não acho que ficou legal, tá? Mas é uma opinião minha. E depois o Hulk vai parar no espaço e a gente vê isso em Thor Ragnarok, onde que ficou muito legal, é a versão que eu mais gosto do Hulk. É um Hulk que não voltou a ser o Bruce Banner, então ficou com a memória do Hulk mesmo. E aí o Hulk cria meio que uma consciência, né? E é como se fosse uma criança de 2 anos de idade. Então é muito legal ver o Hulk em Thor Ragnarok, e o Hulk discutindo com o Thor. A gente vê o Hulk gladiador, que é muito legal. A batalha do Hulk gladiador contra o Thor, sem palavras. Só que em Guerra Infinita acontece o quê? O Hulk leva uma surra do Thanos, uma baita surra. E aí a gente passa a Guerra Infinita inteiro sem o Hulk, né? O Hulk fica meio que com medo de aparecer. Os diretores falaram que o Hulk não queria mais resolver os problemas do Bruce Banner. Se é isso eu não sei, mas que o Hulk não apareceu mais no filme, não apareceu. E aí em Ultimato, após 5 anos de Guerra Infinita, o Bruce Banner juntou os músculos e o cérebro e se transformou no Professor Hulk. E aí muitas pessoas esperavam até a revanche do Hulk, não teve. Eu acho que podia ter essa revanche do Hulk contra o Thanos, nem que fosse o Thanos de 2014. O Hulk fez o estalo que trouxe metade do universo de volta, e muitos consideram essa a revanche do Hulk. E aí o Hulk termina o Ultimato com o braço aleijado, né? Basicamente ele ficou aleijado, porque não pode mais usar um braço. Mas vai ter a série da Mulher Hulk e o Professor Hulk pode voltar aí. O meu herói favorito da Marvel é o Thor, caras. E o Thor teve um começo ruim e um final muito bom. O primeiro filme do Thor é bem ruinzinho, não é legal, sabe? Serviu só tipo pra introduzir o Thor, Asgard, mas assim, não é muito bom. Depois nós temos o Thor no primeiro filme dos Vingadores. E foi muito legal ver o Thor junto com os Vingadores, funcionou bem, ficou muito legal. A dinâmica dele com os outros Vingadores ficou muito legal. Mas assim, ainda faltava algo no Thor. Eles ainda não tinham encontrado o Thor. Depois nós temos Thor Mundo Sombrio. E Thor Mundo Sombrio é um filme ruim demais. Esse sim é ruim. O Thor não funciona no filme. O Thor com a Jane Foster também não é legal. Thor Mundo Sombrio é um dos piores filmes da Marvel. Depois o Thor volta em Vingadores de Era de Ultron. E assim, eu acho que ele ficou mais ou menos em Era de Ultron. Ficou legalzinho, mas não ficou tão legal. Ainda não tinha encontrado o Thor, né? E aí chega em Thor Ragnarok. E aí acertaram em cheio. Deu muito certo. Thor Ragnarok é um filme incrível. O Chris Hemsworth, caras, ele ficou sensacional como Thor em Ragnarok. Mudaram tudo o Thor, o visual do Thor, deixa ele meio que careca, não literalmente, mas deixa ele praticamente careca, perdeu o martelo, virou muito mais poderoso. O estilo de filme também mudou, ficou comédia, mas sim, comédia do começo ao fim, e eu gostei pra caramba. E já em Guerra Infinita, ele se tornou o melhor personagem do filme, claro, na minha opinião, mas assim, em Guerra Infinita, e muito mais épico ainda. O seu arco foi muito bom. Tipo, viu seu irmão morrer pelas mãos do Thanos, jurou vingança, foi em busca de um novo martelo, lutou por esse novo martelo, né? Quase morreu. Teve aquele trio Thor, Rocket e Groot. E depois nós temos o Thor chegando em Wakanda, que é simplesmente uma das melhores cenas da Marvel. O Thor chegando em Wakanda, nossa, galera, arrepia só de falar. Em Ultimato mudaram o Thor de novo, deixaram ele um Thor mais gordo, né? O Thorzão, vamos dizer assim. Mas foi tipo um Thor meio depressivo, porque o Thor perdeu muita coisa, galera. Perdeu a mãe, o pai, o martelo, o irmão, o seu mundo. E aí sobrou pouco povo. E o pouco povo que sobrou, o Thanos matou. Depois perdeu metade do universo. O Thor foi um dos que mais perdeu, mas mesmo assim continuou digno. O Thor durante o Ultimato foi tipo se superando mais. Depois nós temos aquela batalha final do Thor usando o Stormbreak e o Mjolnir juntos contra o Thanos. Cara, foi sensacional a jornada do Thor. Teve um final em aberto, né? Porque vai ter o Thor Amor e Trovão. Talvez o Thor vai voltar no terceiro filme dos Guardiões da Galáxia. Teve um final assim em aberto e o Thor vai voltar assim no futuro da Marvel. Mas ele evoluiu muito e pra melhor. Agora chegamos no herói mais legal. Começou ali como um garoto magrelo que queria ajudar seu país, já fazia alguns sacrifícios. Quem lembra daquela cena que aquele general tá com uma bomba e o Steve se joga em cima da bomba pra proteger, né? Ele se ofereceu para fazer alguns testes e se tornou um super soldado. Foi difícil se tornar o Capitão América, mas quando se tornou, ele fez várias missões, derrotou o Caveira Vermelha, acabou perdendo seu melhor amigo, o Bucky, né? E aí no final do filme, ele se sacrificou para salvar o mundo, mas ficou congelado e depois ele volta em Vingadores. Aí a gente vê um Capitão América se acostumando com o mundo, criando uma relação legal com o Tony, mas ali trocando aquelas farpas. Depois em Capitão América Soldado Invernal, o melhor filme do Capitão América.
ele tá muito mais top ainda, sendo um baita líder. Ele acaba descobrindo que o Buck estava vivo, mas controlado pela Hydra, né? Ele era o soldado invernal. E aí o Capitão América decide salvar seu amigo, acabar com a SHIELD. Foi o Capitão América que teve a ideia de acabar com a SHIELD. Que moral, hein? E Vingadores Era de Ultron, ele ainda continua muito mais legal, sendo um capitão mesmo, tipo um capitão. Quem não lembra da frase, olha a língua, eu entendi a referência? Eu entendi a referência. Ele acaba tendo uma trechinha com o Tony por causa do Ultron, mas Vingadores Era de Ultron termina ali com o Capitão treinando os novos Vingadores. Em Guerra Civil é onde tudo muda, porque com tantos desastres acontecendo por causa das batalhas dos Vingadores, o governo obriga os heróis a se registrar, e o Capitão América é contra. Isso acaba dividindo os Vingadores, né? Time Capitão América, time Homem de Ferro. Para atrapalhar mais ainda, o Steve sabia da morte dos pais do Tony, mas não conta pra ele, e isso aí rompe a amizade deles muito grande. Ele abandona o escudo de Capitão América, né? Em Guerra Infinita, ele atua ali secretamente, né? Tipo os Vingadores Secretos, com a Natasha, o Sam. Não é mais o Capitão América, mudou o visual, tá mais barbudo, cabeludo. Em Guerra Infinita ele tem uma participação pequena, mas em compensação tem umas cenas muito legais. Em Ultimato, ele ainda continua mais legal. Em Ultimato, ele é um dos meus personagens favoritos. Ele sofreu muito com a perda de tudo e disposto a trazer todo mundo de volta, tudo ao normal. Ele volta a ser o Capitão América, faz um baita discurso antes dos Vingadores voltar no tempo. Ele volta a ter aquela amizade incrível com o Tony. E aquela batalha final do Capitão América erguendo o Mjolnir e indo dar uma surra do Thanos, gritando Vingadores avante. Avante! E aí o filme termina com o Ultimato voltando no tempo, tendo uma vida com a Peggy. O Ultimato termina com a dança deles. Melhor final, caras, perfeito. E sem contar que o Capitão América ainda passa o manto de capitão, né, o escudo pro Sam. Ficou lindo demais. Quero atrapalhar o vídeo aqui rapidinho para pedir, se você não deixou o like ainda, deixa aqui like para fortalecer o canal, vai ajudar muito. Se você não deixou o like, deixa o like, por favor. E se você é novo aqui no canal, tá gostando do canal, cara, só se você gostar, se inscreva aqui no canal, mas ativa o sininho para receber a notificação de vídeo novo, porque vem muito vídeo top por aí. Chegamos no herói favorito de todos, o cara que deu início ao MCU, Tony Stark, o Homem de Ferro. Começa lá com o primeiro filme no MCU, onde que o Homem de Ferro é apresentado. Nem era um herói tão famoso assim da Marvel. E aí o Tony era um cara meio egocêntrico, não era tão legal assim. E aí ele foi sequestrado por terrorista. E aí preso na caverna lá, ele descobriu a verdade sobre as suas armas, que elas eram usadas para algo muito ruim. E aí o Tony cria uma armadura dentro de uma caverna, foge e se torna o Homem de Ferro. Em Homem de Ferro 2... o Tony tá quase morrendo por causa do reator Ark, né? E aí ele era meio babaca com a Pepper, deu em cima da Natasha, mas ele conseguiu sobreviver, criou um reator Ark onde que ele conseguiu viver, evoluiu com a Pepper. Em Vingadores 1, o Tony aprendeu a trabalhar em equipe, descobriu a importância de trabalhar junto, conheceu o Capitão América, tem a melhor frase do Homem de Ferro: gênio, bilionário, playboy, filantropo. E aí em Homem de Ferro 3, o filme é ruim, não deu tão certo, o final não foi tão legal assim. Só que aí a gente chega em Vingadores Era de Ultron, e o Tony criou quem? O Ultron. Foi um vacilo feio dele, errou criando o Ultron, mas ele aprendeu com seus erros. Em Guerra Civil, ele briga feio com o Capitão América, né? Foi quando tudo mudou, perdeu seu grande amigo, o Steve, perdeu sua família, né? Os Vingadores. E aí passa o tempo, em Guerra Infinita, o Tony tentando ter uma vida com a Pepper, as coisas dão errado, porque o Thanos chega. Aí o Tony Stark tem que se juntar com o Doutor Estranho, e os dois têm o maior ego da Marvel. Depois a Homem de Ferro se junta com os Guardiões da Galáxia, e no final deu tudo ruim, né? Porque ele é derrotado pelo Thanos. Ver o Homem-Aranha morrendo na sua frente foi muito pesado pra ele. E aí em Ultimato, após 5 anos, o Tony tem uma família, tá com a Pepper, tem a Morgan, né? Já não é mais o mesmo de quando começou. Ele descobre a viagem no tempo, né? Que ainda sentia falta do Peter, do Homem-Aranha. Queria trazer as pessoas de volta. E aí ele volta no tempo, pega as joias de novo. Só o que acontece? O Thanos volta também. E ameaçando um risco ao universo, o Tony faz o estalo para acabar de vez com o Thanos. Porque de 14 milhões, uma só realidade era que os Vingadores iriam vencer por causa do Homem de Ferro. E aí ele morre. Começou com aquela frase, eu sou o Homem de Ferro, no seu primeiro filme.
e terminou em Ultimato com Eu Sou Homem de Ferro. O ciclo fechou perfeito. E sem contar que aquela mensagem que ele deixou pra Morgan é como se fosse uma mensagem de despedida pros fãs também. Ele foi o primeiro herói do MCU e o Robert Downey Jr. casou tanto com o Homem de Ferro, ficou tão perfeito que foi triste ver eles se separando. E essa foi uma mensagem de despedida também para os fãs. E essa foi a evolução dos Vingadores, o antes e o depois, como eles começaram. Cara, e o que você achou disso? Não esquece de comentar, não esquece do like para fortalecer o canal. Se você for novo, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação de vídeo novo. Bom, obrigado por você assistir até aqui, até a próxima, tamo junto, falou!